imenso prazer de ter aqui conosco hoje o deputado Silvio Torres, né, que é o deputado federal, né, vários mandatos, mas eu tive o imenso prazer de conhecer o Silvio Torres na época que ele era prefeito em São José do Rio Pardo. Não sei se ele lembra, mas fui uma vez lá com o Tibei, numa festa da cebola, se eu bem me lembro. Ele era secretário né? da Agricultura. E tivemos muito contato na época do MDB, porque nós éramos muito próximos ao Fernando Henrique, trabalhávamos juntos, e você era um dos que o Fernando Henrique gostava muito, né, do velho MDB daquele tempo. Né? Então foi aí que nós nos conhecemos e tivemos participando dessa história do MDB, do PMDB, depois do PSDB, né, esses anos todos. E o Silvio está nos visitando, e visitando a região, né, trazendo para nós aqui as informações que nós gostaríamos sempre de ter, de uma maneira direta, né, de Brasília, saber como é que estão as coisas, como é que está o governo, como é que está essa composição de força, né, se a Dilma sai mesmo, né, porque parece que é inevitável. Né, como é que você está vendo essa situação nacional, Silvio? Bom, Ulisses, é um prazer estar aqui com você, aqui na TV FEMA, reencontrá-lo, né? Relembrar os momentos iniciais da nossa luta política contra a ditadura, que depois se transformou hoje no Brasil, que é uma das democracias com todos os defeitos que são apontados, uma das mais consolidadas, mais firmes que se tem, né, em várias partes do mundo. E hoje eu sou deputado federal no 6º mandato. 6º mandato? Né? Comecei a minha vida política, como você lembrou, em São José do Rio Pardo, quando eu fui prefeito, colega do Zeca Santilli, o saudoso Zeca Santilli. E também hoje acumulo o cargo de secretário nacional do PSDB. E estou aqui em Assis hoje, estou passando pela região, venho reencontrar amigos como você e outros que estão envolvidos na disputa municipal, que está muito próxima, né? E vou circular uns 2 dias por aqui e aproveitar para fazer isso que eu estou fazendo aqui, contando um pouco, né, daquilo que eu tenho vivido, né, mais recentemente nesse mandato, a situação do país, as crises, e também fazer uma avaliação sobre como anda o nosso partido nessa região, como é que ele está, quais são as expectativas. Então, estou aqui à sua disposição e, né, bastante animado de poder dar assim, notícias mais esperançosas, né, para todo mundo que... E Brasília, como é que está essa participação do PSDB? Porque as notícias dessa semana foram de que o PSDB jantou com o Temer, depois as lideranças jantaram, não sei se você estava também no jantar, mas como é que foi esse acerto de pontos de vista? Daí o Temer diz, não, eu quero o PSDB junto, por escutar. Ele diz, não, mas você precisa levar o ajuste até o fim. Como é que está essa situação toda do Brasília? O PSDB ele foi parceiro do impeachment. Claro. O partido... Oficialmente, ele aderiu à tese do impeachment, digamos assim, há algum tempo, talvez pouco tempo antes, mas oficialmente, mas todo o seu corpo de deputados e senadores já estavam bastante envolvidos, né, no impeachment. O PSDB, inclusive, desde 2014, já tinha entrado com ações no TSE, ações que estão tramitando ainda, apontando o abuso de poder econômico e outras irregularidades que a Dilma cometeu na campanha. O PSDB acompanhou depois o TCU, quando o TCU, né, tomou aquela decisão de reprovar as contas e apontou as pedaladas e crimes de responsabilidade claramente evidenciados. E a partir daí, depois que nós apoiamos e o impeachment acabou acontecendo, nós nos tornamos responsáveis para fazer esse governo dar certo. Essa é uma tarefa da qual nós não podemos nos desvincular. E quando nós fizemos a adesão, quando a Executiva Nacional se reuniu e divulgou o
o seu apoio ao governo Temer, ao novo governo, ele elencou uma série de medidas, enfim, de iniciativas que considerava essenciais para poder dar certo o governo. E entre elas, o ajuste fiscal. O grande problema do nosso país, hoje o maior de todos, é o problema das contas públicas totalmente desorganizadas. De cabo a rabo, começa dos municípios, vai até o governo federal, em todos os setores, como todos já tomaram conhecimento, o déficit previsto este ano, o déficit público são 170 bilhões de reais, isso é inusitado, nunca aconteceu isso na história do país, herança do governo afastado, que daqui a pouco será um governo despachado, ou cassado. Despachado é bom. E nós estamos envolvidos, nós queremos que o governo dê certo e vamos apoiá-lo em todas as medidas, como temos apoiado na Câmara e no Senado, todas as medidas que estejam na direção da retomada do desenvolvimento, do resgate da organização das contas públicas, do emprego, enfim, das medidas éticas que hoje já estão assimiladas, digamos, por toda a sociedade. O PSDB, um dos pontos principais, prioritários, é não permitir nenhum retrocesso na Lava Jato e outras investigações. E nessa condição, nós nos tornamos, digamos assim, não só responsáveis, mas também nós nos tornamos queremos tomar parte das decisões. Nós não podemos só apoiar e ficar aguardando o que eles estão decidindo. O PMDB reclamava que o PT tinha feito isso com ele, e nós não queremos que faça o mesmo com o PSDB. Então, essa conversa toda que a imprensa valorizou muito, no fim, é um ajuste natural de forças políticas num momento totalmente inédito que o país vive, uma transição. A cassação ainda não veio oficialmente e, ao mesmo tempo, o mercado quer resultados, quer que sinalize muito claramente. Então, para poder ajustar tudo isso, precisa conversar bastante. E eu acho que é o que o PSDB está fazendo e acho que estão no caminho certo. Já houve as conversas para arredondar algumas dúvidas e não tenho nenhuma dúvida que nós estaremos juntos, vamos apoiar as medidas necessárias e não somos parceiros oportunistas, nós somos parceiros para ajudar o Brasil. A partir de setembro, sumindo a Dilma, quer dizer, essas medidas vão ter que ser implementadas. E a Câmara está ciente disso, de que precisa tomar decisões que são meio radicais? Há uma expectativa dessa natureza, que a partir do afastamento da Dilma, o Michel Temer, já não sendo mais interino, ele tenha que encaminhar, e não apenas encaminhar, mas tem que fazer acontecer a legislação, as medidas que se espera para o país poder recuperar a segurança do investimento, a credibilidade, retomar também a sinalização de que no futuro nós teremos um país já mais equilibrado, uma economia mais equilibrada. Tudo isso faz parte desse cenário que se prevê agora para esse final de ano. Eu não acho que seja uma situação fácil, você implementar a primeira PEC do ajuste fiscal, a 241, que já foi instalada. Na segunda-feira, eu sou membro da comissão, na segunda-feira teremos a primeira reunião, que é aquela que vai estabelecer um teto para os gastos públicos, para as despesas primárias correntes, que significa que nenhum governo municipal, estadual, federal poderá gastar, não é investimento, é separado, poderá gastar no custeio, em pessoal, mais do que a inflação do ano anterior, que me parece bastante lógico. Razoável. Porque hoje você gasta mais do que arrecada, isso se transforma numa conta que nós estamos pagando aí de 170 bilhões de déficit. E o mercado espera muito, para poder se planejar, porque quem investe
na economia, sejam os investidores nacionais ou os estrangeiros, querem saber qual é o rumo que o país vai tomar. O presidente Temer e a sua equipe está bem consciente disso, né? O Henrique Meirelles é o ministro da Fazenda, né, com uma vivência internacional, com uma vivência também nacional, 8 anos no governo do PT, inclusive quando esteve lá conseguiu manter o equilíbrio enquanto esteve lá. Agora, tem do outro lado, tem a classe política que eu acho que caiu na real, sabe que o Brasil está nessa situação e não pode pensar no seu interesse pessoal, no seu interesse partidário e se esquecer do interesse público. Eu creio que o Michel Temer é um político muito experimentado, teve uma vivência longa na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, tem sabido conversar. Eu não sou da opinião de que ele está recuando totalmente. Eu acho que o avanço, às vezes você não avança tanto que você quer chegar, mas eu acho que já houve avanços na renegociação das dívidas na Câmara. Houve lá a supressão de um dos itens, que eu acho que não, a despeito de opiniões, não comprometeu o principal, que é manter o teto dos gastos para os estados que estão renegociando as dívidas. Se não renegociasse as dívidas, se não renegociar, tem estado, bom, já tem cerca de 8 ou 10 estados que não pagam mais em dia. Então vai atingir 70% dos estados. Então, respondendo objetivamente, resumidamente a sua pergunta, eu acredito que o Congresso Nacional vai responder à altura das necessidades que o país tem. Uma das coisas que sentimos muito no interior, eu gostaria até de lembrar que o deputado Silvio tem uma longa tradição de presença em nossa região, né? Você sempre foi muito bem votado na região do Presidente Prudente, aqui em Assis, né? Tem amigos em todo o oeste de São Paulo, né? Especialmente porque era muito amigo do Bragato, né? Somos amigos do Bragato. Parceria. Né? E o Silvio teve sempre muita presença aqui. Mas o que a gente sente é uma grande dificuldade de todas as prefeituras, né? Quer dizer, a situação ficou muito grave para as administrações municipais. E isso, evidentemente, foi culpa desse desastre político, né? A crise fiscal é gravíssima, gravíssima. O governo federal tem inúmeros projetos e obras parados, muitos com débitos perante fornecedores e empresas, porque a arrecadação não para de cair. Isso tem um reflexo importante. São Paulo é o estado que, quando vem uma crise, ele é o primeiro a sentir. É o primeiro a sentir, porque é o estado que tem 33% do PIB nacional. E o governo do estado está tendo dificuldades imensas. Ulisses, você sabe, o governador Geraldo Alckmin é austero, como foi o governador Covas, como foi o governador Serra. Essa marca do PSDB de austeridade com as contas públicas, mesmo assim, no mês de julho, por exemplo, nós tivemos uma perda de mais de R$1 bilhão da receita esperada. Isso já vem vindo, né, de algum tempo. E as prefeituras, por extensão, sofrem o mesmo problema, o mesmo drama. Eu já estou há muito tempo na política, como você disse, eu nunca vi uma crise tão grave com as prefeituras municipais. Algumas ilhas de excelência escapam, mas a maioria, sinceramente, não consegue nenhuma saída para essa situação. É verdade. O deputado Silvio Torres também, ele é muito amigo do nosso governador e amigo nosso, né? Geraldo Alckmin, né? E como é que você está vendo essa porque o Alckmin tem feito milagre também aqui no estado de São Paulo, né? Porque é o estado mais afetado, né, pela crise. Isso, o que eu disse antes, se os governos do PSDB no estado de São Paulo não fossem como são, desde quando o Covas, você se lembra quando ele assumiu o governo, o estado estava quebrado, literalmente quebrado. Ele tomou medidas impopulares e conseguiu resgatar a capacidade de investimento e os governos do PSDB vêm investindo seguidamente recursos mais altos do que no ano anterior, do que os mandatos anteriores. O governador Geraldo Alckmin, esse ano,
o governo de São Paulo investiu mais de 12 bilhões de reais, está investindo 12 a 15 bilhões de reais, dependendo do fluxo que vai entrar. E isso é que tem permitido atender demandas, não só as grandes demandas da região metropolitana, das regiões metropolitanas, como a demanda dos municípios de uma forma geral. E essa região foi especialmente contemplada, viu, Ulisses? É bom que se diga, essa região de Prudente também. Aqui nós tivemos as rodovias que foram modernizadas, duplicadas, em Assis especialmente, Poupa Tempo, Faculdade de Medicina, o AME, o Distrito Industrial que teve recurso, os leitos da UTI da Santa Casa, que é uma coisa que eu acompanho há tempos aqui. Tudo isso são conquistas que ajudaram a cidade a passar por essa crise com um impacto menor do que passaria se não fosse o governo de São Paulo. E quero dizer que tem uma administração muito responsável, é por isso também que se completam. Andam bem, né? Silvio, eu gostaria então de que você dissesse a nossos ouvintes, os seus eleitores de Assis, né, que tem sempre presente, né, uma marca da votação do Silvio. O que você traz de perspectiva otimista para os próximos, até as eleições de 18? Olha, essas eleições são totalmente diferentes das outras eleições municipais, né? Não há parâmetro para comparar. Desde o começo da situação, da circunstância das crises que o país vive, que eu já relatei uma parte dela, e vai pelo fato de que o financiamento privado já não é mais possível, a não ser através da pessoa física e do fundo partidário, que é público. E, com isso, mudou totalmente a configuração de uma eleição. Vai ser uma eleição mais curta. Ela começou dia 16 agora de agosto, a campanha oficialmente, vai até dia 2 de outubro, são 45 dias. A campanha em rádio e televisão, elas serão 36 dias apenas. Tem uma série de vedações de campanha que não se pode mais fazer o que fazia antes. Então, a dificuldade é muito grande para os candidatos, né? Os candidatos a prefeito, vereadores, é uma dificuldades novas que eles não vão poder enfrentar. E, aliás, vão ter que enfrentar, mas não vão enfrentar com a mesma capacidade de articulação, de resposta que tinham antes. Isso, Ulisses, leva a uma incógnita, né? Tudo isso se juntando. Qual vai ser a reação do eleitorado, no Brasil inteiro? Qual vai ser? Muita gente não vai votar, vai anular o voto, vai votar em branco, enfim, vai escolher gente que tem um perfil totalmente diferente dos políticos tradicionais, como se imagina, tal. E aqui nessa região, né, especialmente aqui na região de Assis, Marília, nós temos 11 prefeituras, de 11 prefeituras nós temos 8 candidatos do PSDB. E com boas perspectivas, nós estamos bastante animados com o que nós podemos conseguir de resultado. Agora, no Brasil inteiro, o quadro é um quadro também otimista. Nós temos, no último balanço, um balanço recente, nós temos cerca de 500 candidatos a prefeito, a menos do que nós tivemos nas eleições de 2012 no Brasil inteiro. Agora, mas o partido perdeu espaço? Não, o que houve também é que é uma pulverização muito grande de partido. Tá certo? O quadro partidário é diferente de 2012. Nós temos 28 partidos só atuando na Câmara dos Deputados. Então, qualquer partido lança candidato. Então, nós tivemos que fazer composições. Mesmo em São Paulo, no estado de São Paulo, nós vamos ter 100 candidatos a menos a prefeito do que tivemos nas últimas eleições. Nós tivemos mais de 400 naquela vez. Mas, mesmo assim, eu acho que nós vamos ter uma boa performance no Brasil. Estamos muito otimistas. Daremos um pequeno intervalo.
Bom, temos imenso prazer de ter conosco, conversando sobre a situação nacional, o Estado, o nosso deputado Silvio Torres. Eu insisto em dizer isso, para o deputado Silvio Torres é uma presença muito marcante aqui em todo o Oeste de São Paulo, especialmente na Sorocabana, né, Silvio? Todo o Estado, evidentemente, mas aqui é uma tradição sua, há muitos anos, que você é bem votado na região de Prudente, na região de Assis, e tem sempre os seus amigos, né, em todas as cidades, na classe política. Sem dúvida, eu tenho que aproveitar para agradecer esse apoio sempre. Eu tenho procurado corresponder. Eu tenho ajudado Santas Casas, ajudado municípios com infraestrutura. Foi uma conta que eu fiz rapidamente nos últimos anos, cerca de 2,3 milhões de emendas individuais que nós conseguimos passar aqui para a região. E mais o apoio que a gente procura dar quando o pessoal vai a Brasília, tem necessidade, ou mesmo no Estado. Mas aqui tem o deputado Bragato, sempre teve, que é um deputado super atuante, com quem eu tenho uma parceria. E sempre cuidou muito bem da nossa região. Cuida muito bem, sem dúvida. Agora, então, eu gostei de poder conversar com você sobre essa situação nacional. Acho que você deu um quadro. Agora, nesse quadro, uma das questões que surge como tema, além do ajuste fiscal, da parte econômica, das medidas que vão precisar ser tomadas aí para, pelo menos, equilibrar a situação da economia nacional, resta também o problema político, né? Você falou muito bem da multiplicidade enorme de partidos. Sai uma reforma política? Você acha que pode sair essa reforma política antes de 18? Bom, nós tentamos, né? Pouco que as pessoas saibam que logo no início de 2015, foi instalada uma comissão especial para fazer a reforma política, ficamos 3, 4, 5 meses discutindo, aliás, discutindo em cima de um projeto que já havia tramitado nos anos anteriores. E o meu primeiro mandato, em 95, logo que assumi, nós já tivemos uma comissão especial para a reforma política. É difícil conciliar os interesses partidários e individuais, muito difícil. Porque o deputado está lá, o senador, principalmente os deputados, que são 513, o sujeito senta lá e fala, mas se eu estou aqui, para que eu vou mexer? Se eu for fazer diferente, se fizer diferente, pode ser que eu não seja reeleito. Estou dizendo que são todos, é óbvio, é uma parte importante de deputados, talvez faça esse raciocínio, que pode ser até legítimo, mas para o país, essa situação política, partidária, eleitoral, é muito danosa. Não tem sentido, nós já temos autorizados 35 partidos, se não me engano, e outros 35 que já estão em tramitação, prontos para qualquer momento. E o Michel Temer também, como todo presidente que entra, falou que vai fazer a reforma política. E nós estamos esperando. Tem um senador do nosso partido, o senador Ricardo Ferraço, que é do Espírito Santo, já está com um projeto de reforma política, uma PEC já iniciada no Senado. Nós temos a expectativa que pelo menos 2 cláusulas imediatas nós conseguimos aprovar, dois artigos de uma reforma, que seria uma cláusula de desempenho. O que é isso? É a exigência de que os partidos que lançarem candidatos, eles têm que ter um desempenho mínimo para poder terem direito a fundo partidário ou espaços parlamentares em comissões, senão eles eles poderão ter os deputados, mas não terão esse aparato, digamos assim, como é em vários países do mundo adiantados. No Brasil, eu te falei, a Câmara tem 28. Até mesmo na hora de fazer as votações, eu tenho que ficar lá 1 hora só, aguardando que cada líder se manifeste. Não tem sentido. Nós não podemos não temos 28 tendências no Brasil, né? Pode até ter, mas não tem, para ficar no Congresso Nacional não cabe, não pode ter tanta diferença. Então, esse é um ponto, o desempenho. O outro é a proibição de coligações, porque o fato de permitir coligações partidárias é que leva a partidos que não têm nenhuma expressão e às vezes nem trabalho, né, feito para isso, consigam levar parlamentares. E quando chegam lá,
eles se transformam também numa entidade partidária e recebem bastante recurso do fundo partidário. Essas duas cláusulas estão consolidadas? Né? Não, são dois pontos principais que nós estamos colocando, esperando que o Michel Temer... Que já é um grande avanço, se isso for pensado. Não tenho nenhuma dúvida, em 2018 isso já faria uma diferença. Uma diferença grande, né? Agora, distrital, aquela ideia do Serra, de distrital Misto. nas cidades, né, de 200 mil habitantes, para vereador, isso é mais difícil, né? É uma ideia que o Serra lá atrás apresentou, eu reapresentei na Câmara, aprovamos isso daqui na comissão, mas não prosperou. A ideia é que nos municípios com mais de 200 mil habitantes, 200 mil eleitores, onde tem 2 turnos, você possa estabelecer o voto distrital. Na minha proposta era misto. Uma parte você indicaria pela lista, o partido elegeria pela lista, aí você escolhe nomes que tenham inserção na sociedade, que tenham prestígio, que tenham capacidade, mas que não conseguem se eleger. Então, uma parte você elege desse jeito, você vota numa lista. E a outra você elege no distrito. Então, você dividiria esses municípios maiores em distritos e cada um asseguraria a sua representação. Mas, além dessa proposta do Serra, a proposta do partido é o voto distrital misto, no Brasil inteiro, não só para cidades maiores, mas em todos os estados, e também no proporcional, para eleger deputados também nos estados, tem esse formato. Você pega aqui a região de Assis, Marília, um distrito, ou 2 distritos, um distrito que dá para eleger 2 deputados estaduais, um federal, coisa assim. Aí a população só pode votar nos deputados do distrito dela. Então aí você garante que eles serão... Esse seria o distrital. Seria o distrital. Mas é ainda uma hipótese difícil de se passar, né? Mas diante do fato do que o financiamento se tornou muito difícil, eu acho Talvez que aos poucos aqueles partidos menores vão se convencendo de que é uma solução, porque é mais barato, a população fiscaliza mais de perto o seu parlamentar, cobra, né? Exige, cobra, enfim, participa muito mais da atuação do seu parlamentar, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras municipais. E nossa sucessão de governador, como é que você vê? Porque o Silvio tem uma posição muito importante no PSDB e sempre teve uma linha muito rigorosa de atuação, né, Silvio? Eu sempre admirei a tua coerência na atuação dentro do partido. Eu fui presidente estadual do partido em São Paulo, né? E agora vai se colocar, depois dessa grande transição que nós estamos passando, para 18 vai ter que ter uma sucessão em São Paulo. Como é que você vê? E no país também, né? Em São Paulo e no Brasil. No Brasil. Nós vamos ter uma sucessão presidencial também. O mandato do Michel Temer acaba em 2018, até o final. Mas fazendo uma especulaçãozinha, o que você vê depois do Alckmin? Olha, primeiro, independentemente de nomes, eu acho que nós temos que buscar o perfil que vai dar sequência no trabalho que vem acontecendo em São Paulo. Por que nós vamos completar 20 anos de mandato em São Paulo? Porque a população vê que é um trabalho sério, que tem uma continuidade, é fundamental na política. Entendeu? Você fala em mudança, você pode mudar as pessoas, ou pode mudar alguma coisa, mas tem regras de governabilidade, de governança, que você não tem que mudar. Você tem que seguir seriedade, honestidade, respeito ao dinheiro público, enfim. Então, São Paulo, nós temos muitas lideranças que têm condições de dar sequência nesse trabalho, não tenho nenhuma dúvida. A nossa preocupação com São Paulo é grande, mas a nossa grande preocupação agora é com o Brasil. O PSDB precisa recuperar o seu posto de presidir o Brasil novamente, porque, sem dúvida, é um partido preparadíssimo para assumir os desafios que o Brasil continuará tendo, mesmo depois deste mandato, e é um partido de quadros qualificadíssimos, já mostrou que a sua competência nos governos do Fernando Henrique, e nós estamos muito otimistas com a perspectiva de eleger
presidente do PSDB novamente, entre os quadros que já estão aí colocados. Tá certo. Silvio, eu agradeço a tua presença, a tua gentileza de ter vindo aqui na FEMA. Eu não só conhecer a FEMA também, mas falar conosco sobre a situação nacional, que é sempre importante para os nossos ouvintes, né, ter uma informação que é uma informação quente, né, de alguém que está lá e viver no dia a dia as coisas que a gente só vê aqui pelos jornais. Né? O ambiente é literalmente quente, né? Quente. Mas sou eu que agradeço, você, Ulisses, a TV FEMA, a todos os telespectadores e ouvintes, a oportunidade de estar aqui, poder mandar um abraço para todo mundo, para os nossos companheiros da região e aqueles que têm me ajudado, agradecer novamente e dizer que não apenas me coloco à disposição de ajudar a região, mas eu quero dizer que principalmente me coloco como um representante de todos aqueles dessa região do Brasil que esperam um trabalho sério por parte dos parlamentares para ajudar o nosso país a sair desse fundo do poço em que o governo passado, daqui a pouco já será passado, nos colocou. Eu estou muito confiante. Muito obrigado, Ulisses. Prazer grande revê-lo. Obrigado. Um abraço, Silvio. Até uma próxima conversa, até a dúvida.